Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4, Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem ao povo de todas as raças, nações, língua em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em nosso favor. Como são grandes seus sinais e como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino durará para sempre, e o seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio, com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, eu tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitada em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que dissessem o meu sonho e o seu significado. Quando todos os sábios, encantadores, astrólogos, adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. E, finalmente, Daniel se apresentou diante de mim, e eu lhe contei o sonho. E ele se chama Beltesazar, em homenagem ao meu Deus e o Espírito dos santos deuses que está sobre ele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que o meu sonho significa. Enquanto estava deitada em minha cama, tive um sonho, vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegado até o céu, podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas e ela estava cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra. As aves faziam ninho em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi mensageiros, um ser santo que descia do céu, e a mensagem gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves do seu ramo, mas deixem na terra o toco com as suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante esse período terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso foi decretado pelos mensageiros e foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que isso significa, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de interpretá-lo, mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está sobre você. Ao ouvir isso, Daniel foi chamado de Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, aterrorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados deste sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei.
A árvore que o rei viu, que crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo, tinha folhas verdes e era cheia de frutos, e todos comeram, animais selvagens vieram à sua sombra. E aí ele vai relatando, né, todos os detalhes do sonho do rei. Pois o rei cresceu e se tornou forte, né? Sua grandeza chega até o céu, o seu domínio até os confins da terra. Então, a grande árvore era o quê? Era a própria Babilônia, o próprio rei Nabucodonosor, né? Então, o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que derrubou a árvore, mas deixou na terra o toco com as raízes presas com um anel de bronze cercado pela relva. Este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá ao Senhor, ó rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com animais selvagens, comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta, quando tiver aprendido que o céu domina. O rei Nabucodonosor, aceite o meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 9 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com o seu próprio poder. Construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam na sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre o reino, será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim com os bois e viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer, como as penas das águias e as unhas se parecerem com as garras de um pássaro. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Então, Nabucodonosor teve um acesso de loucura. Ficou louco e saiu pelo campo como um animal. Comeu capim, ficou largado, perdeu a sua sanidade mental. Né? Mas logo que ele recuperou a sanidade mental, a primeira coisa que ele fez, que ele deveria ter feito lá atrás, quando Deus o alertou e ele não o fez, né? A sua soberba, a sua altivez continua a mesma, mesmo diante do alerta de Daniel. Logo que ele volta com a sua sanidade mental, ele recupera a memória, né? E aí a gente percebe, né? O reconhecimento. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Você deve olhar para isso e falar: meu Deus, não precisava disso. Quantas vezes acontece conosco? Às vezes, precisamos passar por alguns perrengues,
para reconhecermos, né? Para voltarmos à nossa sanidade mental, que precisamos reconhecer Deus sobre todas as coisas e adorá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória, não é? Aqui nós vemos que Nabucodonosor louva a Deus e aprende, né, a ser humilde. Olha só, o seu domínio, isso é Nabucodonosor dizendo, seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra não são nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes estas coisas? Quando a minha sanidade voltou, também recuperei a minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros, os nobres, me procuraram e fui restabelecido ao meu reino com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E aí o 5, né? Nós vamos ter uma experiência de Belsazar, né? Que era nada mais, nada menos do que o filho sucessor de Nabucodonosor. Preste atenção, muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxesse as taças de ouro e prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Queria beber nessas taças com os seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram taça de ouro do templo, da casa de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, suas esposas, suas concubinas, beberam nela. Enquanto tomavam vinho, louvavam os ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E de repente, viram dedos de uma mão humana escrevendo no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, todos os sábios da Babilônia. Quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa será vestido de manto de vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro e ele se tornará o terceiro em importância no meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem dizer o que aquilo significava. E aí, o rei ficou muito assustado. O seu rosto ainda pálido, seus nobres também ficaram muito abalados. A rainha mãe soube o que estava acontecendo ao rei e aos seus nobres, e foi depressa à sala do banquete. Disse ela a Belsazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção e entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos e encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem é Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar. Tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento.
É capaz de interpretar e explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa essa inscrição. Daniel foi levado à presença do rei, o que lhe perguntou: você é Daniel? É um dos exilados trazido de Judá, meu antecessor rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção e entendimento e sabedoria. Os meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significava, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis e, se conseguir ler as palavras e me disser o que elas significam, será vestido com um manto vermelho. Em seu pescoço será colocado uma corrente de ouro e você se tornar o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu: guarde os seus presentes e entregue a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa essa inscrição. O rei, ó rei, o Deus Altíssimo, deu soberania e majestade, glória ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matavam quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, o seu coração e a sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do trono e despojado da sua glória. E foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre jumentos selvagens. Passou a comer capim, como os bois, foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazzar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou ao Deus do céu e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvava deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, Deus que não ouve, nem sabe coisa alguma. Mas, rei, o Senhor não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem, e a mensagem que foi escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim, eis o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel com manto vermelho e colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam terceiro em importância no reino. Mas naquela mesma noite, Belsazzar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do rei. E aí nós vamos ter um episódio também muito famoso do livro de Daniel, né? Grandes experiências temos no livro de Daniel. E aí o capítulo 6 vai nos narrar uma das histórias mais conhecidas, né? Onde quem é o ator principal aqui? O próprio Daniel. Essa foi uma experiência vivenciada por Daniel, que até mesmo as criancinhas conhecem muito dessa experiência. Daniel na cova dos leões.
O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para supervisionar os altos funcionários e protegerem o interesse do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejou colocá-lo em frente a todo o rei. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas, de modo que como Daniel conduzia, o governo, mas nada encontraram para criticá-lo ou para condená-lo. Ele era leal, ele era responsável, ele era digno de confiança. Olha como Daniel nos ensina, a sermos bons servidores, bons empregados, a lealdade, e a forma como Daniel se comportava no reino nos ensina muito. E aí nós vamos ver que a única chance que eles encontraram era de acusar Daniel seria em relação às leis do Deus de Daniel. Então os administradores, os altos funcionários, fizeram um conluio, fizeram, na verdade, uma armadilha. E aí que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores e oficiais dos altos funcionários, conselheiros, governadores, todos de acordo que o rei deve decretar uma lei para cumprir rigorosamente. Dê ordem para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, rei, decrete assim esta lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Então, ou seja, exaltava. Então, o que eles fizeram, nós temos uma forma de pegar Daniel. E também pegaram o rei Dário, porque quem é que não queria ser exaltado? Tudo que um rei queria é que o nome dele perpetuasse, não é? Por toda a história. Então, nós vamos ver que o decreto foi assinado e aí Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, não é? Porque era ali que ele levantava a sua intercessão pela restauração de Jerusalém, pela restauração do seu povo, pelo cumprimento das promessas de Deus quanto a Israel. E aí ele orava 3 vezes ao dia, e dava graças a Deus. Então foi nisso aqui que ele foi pego, e delataram, disseram ao rei que ele estava orando a outro Deus, a outra pessoa, exaltando a outra pessoa que não o rei. E o rei, nós vamos ver que foi obrigado, ele ouviu angustiado, procurou uma forma de salvar Daniel, passou o resto do dia pensando no modo de livrar Daniel, mas não tinha como, o decreto ele não podia ser revogado, está aqui escrito no versículo 15, por fim o rei vai dar ordem para que Daniel, seja lançado na cova dos leões e o rei fala que o seu Deus a quem você serve fielmente o livre, Daniel. Então o rei ficou com o coração angustiado, O rei voltou para o palácio, passou a noite em jejum, não quis nenhum divertimento habitual, não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente aonde? A cova dos leões, E dali ele chegou gritando, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-los do leão?
E aí Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos do Deus Altíssimo. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Não havia nem sequer um arranhão em Daniel, porque ele tinha confiado em Deus, né? Em seguida, nós vamos ver que o rei ordena que prendam os homens que haviam acusado Daniel e ordenou que eles fossem lançados na cova dos leões, ele, esposa e filhos, não é? E aí nós vamos ver que o rei Dário vai enviar uma mensagem a todos os povos dizendo paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devam tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.